O que é o inferno, filho? O inferno é o sofrimento e a angústia de uma vida escrava. Não existe inferno pior que esse. E o que o diabo te leva? O diabo te leva pro inferno. Kadar, trazendo pra neurociência, trazendo pra atualidade, como é que você vai entender isso? Filho, lembra da roda da vida? Que eu falo aqui direto? É uma teoria minha, tá? Mas que eu uso pra explicar várias coisas no mundo. O medo é onde a roda trava. O teu mapa de crescimento tá aqui. O oceano tem que atravessar o medo. Você normalmente para no teu mapa, no teu inferno já conhecido. Então, quando a roda da vida trava no medo, você começa, como você aprendeu na aula passada, a ter neuroplastia. O teu cérebro se adaptar e continuar tendo satisfação. Porque o objetivo de todo ser humano é a satisfação. E aí, cara, a grande ilusão é acreditar que o diabo tem chifre. Que ele é um personagem que quando ele aparecer eu vou lutar contra ele. E eu já fui aquele garoto que falava, não, posso fazer tudo errado. É, moleque, né? Mas quando, meu irmão, chegar lá o dia do juízo final, eu, vou estar do lado de Deus, por mais que eu tenha vacilado, por mais que eu seja um pecador. Só que isso é a grande ilusão, filho. Essa é a grande mentira que faz todo mundo capotar. Por quê, filho? Porque o diabo, ele tá dentro da gente, tá vendo? Ele é o nosso medo, que trava a gente causando dúvida. Um livro muito bom é Mais Esperto que o Diabo. Naquele livro, cara, o autor, que era em 1930, se não me engano, 20 ou 30, ele te mostra uma cura de crise do pânico através de uma simbologia dele estar conversando com o diabo. E lá ele te explica que a grande ilusão é acreditar que o diabo tem chifre e vai aparecer no dia do juízo final para te levar. Quando você não enfrenta o seu medo, você tá seguindo o caminho do diabo. Ele não vai aparecer no dia do juízo final, ele tá dentro de você. Eu já falei isso aqui e eu preciso reforçar. O caminho pro inferno, ele é uma rampa descida. Parece o paraíso, filho. Fácil, confortável, rampa de descida, né? Você se abarca ali para adaptar teu cérebro do vitimismo, da autocomiseração, dos vícios, dos prazeres. Por quê? Porque você não quer encarar. Não é sobre vencer, filho. É sobre encarar. O teu problema com o valentão da escola não é sobre você conseguir botar o valentão no lugar dele. É sobre você encarar ele e aprender a não ter medo. Se você tivesse feito isso na escola, saído na porrada, mesmo que fosse pra apanhar, você hoje não teria vários medos da tua vida, tua roda da vida teria girado. Mas você criou justificativas que não era o momento, que eu não sabia brigar, porque eu ia me machucar. Nunca morreu ninguém por encarar um valentão. E aí o medo te travou. E hoje você sente isso com 20, 30 anos. Porque cada vez que a roda da vida não gira, é uma lição não aprendida. É uma fronteira do mapa que não aumenta. O teu mapa, ele nasce pequenininho, e aí ele vai aumentando cada vez que você faz a roda da vida girar. O problema é que quando você se trava no medo, o mapa para de crescer. E aí você começa a criar ilusões com vitimismo, com autocomiseração, com vícios e prazeres, porque você não sabe lidar com a realidade da vida. Uma coisa que cura qualquer vício, cara, né? Tem um estudo dos macacos. O macaco, o gorila, ele é altamente hierarquizado. Aí eles pegaram 30 macacos e disponibilizaram cocaína. O primeiro macaco, o macaco mais forte, eles são altamente hierarquizados, do alfa ao ômega. O primeiro macaco, ele experimentou, não quis. Por quê? Porque a vida dele já entrega satisfações suficientes. Ele tem o melhor território, ele tem boa comida, ele tem as parceiras que ele precisa. O último macaco, que não tem nada, tem só sobra, ele ficou na cocaína. Fizeram um teste com hamster, eu explico isso no curso. Botaram um hamster no tédio e aí ele se viciava. Pegaram o hamster, botaram ele numa comunidade com capacidade de lazer, de coisas pra fazer, atividades e tal, que ele tivesse uma vida satisfatória. Ele não precisava recorrer aos vícios. O vício, filho, é uma fuga, porque você precisa de prazer, todo mundo vive de prazer, e você tá fugindo de encarar a realidade. E o vício é uma fuga. Todo viciado, ele tem medo de encarar a dor da vida. E aí o medo faz ele ficar no vício. Tudo que vem do medo corrompe e destrói. Porque o medo, ele só preserva. E a entropia do tempo, que é o passar do tempo, consome. Né? Se você tem um bem, ele só tende a fragilizar com o tempo. Por mais que você preserve ele ao máximo. E isso é o medo. Você se travar no medo, você está indo num declínio, porque a vida é de consumir. O preço de você seguir o caminho fácil, de você não encarar os teus desafios, são seus problemas mentais, que vão te atormentar quando a conta chegar. Ansiedade, depressão, vícios, problema social, dificuldade de lidar com as pessoas, né? Raiva excessiva, porque né, o passo seguinte do medo é a dor, que é isso aqui, e depois é a ira. Você fica acumulando dor porque você não encara o medo. Um dia tu estoura, e aí tu começa a ter problemas. Aí é o cara que não sabe lidar com ninguém, vive brigando,
É um cara violento com pessoas que não têm culpa. E aí, pô, beleza, Kadar. Tu já me assustou. Tu disse que o medo, o diabo tá dentro de mim. Ele não tem chifre. Ele é uma escolha, ele é uma coisa que existe em mim e que por eu não controlar, ele corrompe e destrói minha vida. Como é que eu curo isso? Coragem. Coragem é o caminho de Deus. Por mais que você não acredite em Deus, entenda que é o caminho que vai te trazer as grandes satisfações e liberdade. Porque só é livre quem tem direito de escolha, filho. Se você não pode dizer não a uma comida, se você não pode dizer não ao sexo, se você não pode dizer não à pornografia, se você não pode dizer não a uma droga, você não é livre. Você não é livre, você é escravo. Se você não pode dizer não a uma briga, se você não pode dizer não ao desrespeito, você é escravo do homem. O caminho de Deus é a coragem, mas ela exige disciplina, desafios, caminho de batalhas, o caminho pro céu, filho. É uma escada que parece o inferno, de tanto desafio que tem. É difícil demais. E aí, as pessoas, né, o caminho do inferno é uma rampa. E aí, as pessoas fracas e as pessoas que não querem que você cresça, porque tem dois tipos de pessoas que não querem que você cresça. A fraca, por quê? Ela quer que seja todo mundo igual a ela, porque ela justifica a sua fraqueza. Eu falei isso no vídeo 1. E a outra pessoa que não quer que você cresça é quem tá em cima. Por quê? Não quero perder poder, pô. Eu não quero ninguém aqui pra competir comigo. Eu não sou um cara virtuoso. Eu sou um cara egoísta e individualista. Então eu não quero que você cresça. Essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoa vão sempre te jogar pra baixo. Vão sempre justificar que o inferno não é tão ruim. Toda vez que você vê algum famoso falando, o inferno deve ser mais divertido. Iludido. Com certeza gasta um dinheiro forte em terapia e problemas psicológicos. Cheio de remédio pra controlar o humor, porque não sabe lidar com isso. Porque o caminho, filho, exige confronto. Exige desafio. Se você não tem coragem de encarar desafio, você tá caminhando para uma escravidão. E isso vai te cobrar caro quando bater. Palavra, filho, palavra. Já tô 40 anos nessa vida. Eu não sou formado em nada de psicologia, filho. Eu entendo de gente. Eu tô te falando o que eu sei que acontece. Eu busco estudos para poder tornar isso metodológico para ajudar vocês, mas eu sei o que acontece. A vantagem de ter vivido e ter encarado tanta coisa. Então, filho, o caminho pro céu. E qual é a recompensa do caminho pro céu? Lá no curso eu ensino, né, nos Horizontes de Consciência, são 10, que eu tornei metodologia. O primeiro, você é o mais próximo do animal, escravo do instinto. O último, tu é mais próximo de Deus, tá transcendente. Quando você chega na satisfação transcendente, filho, você tem um abastecimento de satisfação porque você é baseado no ser. É algo que não precisa ter resultado, por isso que ela satisfaz. O cara que tá na satisfação material ainda, ele precisa de estar sempre ganhando títulos, porque é o título que dá satisfação pra ele, não é o processo. O cara que tá na satisfação transcendental, que é o caminho da elevação, é o caminho da coragem, ele já não tem nem mais medo de não ter título. Ele tem medo de não ser ele mesmo. E aí por isso ele tá sempre se encarando, sempre se desafiando. É o ser. Ele tá... Isso aqui, filho, é 1% do mundo. Por que isso é 1% do mundo? Porque, filho, o medo... Tá vendo aqui os 4 sentimentos básicos? O medo é um deles. Coragem é uma escolha.